Quarta, 6 de julho. Verso para memorizar. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem, exultando. 1 Pedro 4, 12 e 13. Crisóis de purificação. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu os depurarei e os provarei. Pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? Jeremias 9, 7. Oswald Chambers escreveu, abre aspas, se o Espírito de Deus traz à sua mente uma palavra do Senhor que o fere, tenha a certeza de que há algo em você que ele quer ferir até ao ponto da morte. Fecha aspas. Pergunta 6. Como você entende a citação e o verso bíblico que acabou de ouvir? Qual tem sido sua experiência com a dor envolvida no processo de purificação? Ouça Jeremias 9, 7 a 16. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu os depurarei e os provarei, pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? A língua deles é flecha mortífera, falam mentiras. Com a boca, cada um fala de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Deixaria eu de castigá-los por estas coisas, diz o Senhor? Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto, lamentação. Porque já estão queimadas e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido de gado. Tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém um montão de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma desolação para que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor para que possa explicá-lo? Porque a terra foi destruída e se queimou como o deserto, pelo qual não passa ninguém? O Senhor respondeu: porque deixaram a minha lei, que pus diante deles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram na minha lei. Pelo contrário, andaram na dureza do seu coração e seguiram os Baalins, como os pais deles lhes ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que alimentarei este povo com absinto, e lhe darei de beber água envenenada. Eu os espalharei entre as nações que nem eles nem os seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu os tenha destruído. Pergunta 7. Deus disse: Eu depurarei, ou fundirei, e provarei Judá e Jerusalém. Quais duas razões Deus deu para isso? Como aconteceria o refinamento? A prova e o refinamento divinos envolvem uma ação drástica. Talvez existam 3 razões pelas quais a prova e o refinamento podem parecer um crisol. Primeiro, experimentamos a dor à medida que Deus permite que as circunstâncias chamem nossa atenção para o nosso pecado. Poucos versos antes, Jeremias escreveu com tristeza: O fole sopra com força, e o chumbo já se derreteu com o calor. Em vão continua a depuração, porque os maus não são separados. Assim, às vezes é necessária uma ação drástica para se obter nossa atenção. Segundo, nos angustiamos à medida que nos sentimos pesarosos pelo pecado que então enxergamos claramente. Terceiro, nos frustramos ao tentar viver de forma diferente. Pode ser bastante desconfortável e difícil continuar escolhendo desistir das coisas que tanto fizeram parte de nós.
Pense sobre os pecados contra os quais você luta. Se Deus fosse prová-lo e refiná-lo hoje, como Ele faria isso? Que atitude você poderia tomar agora para deixar seu pecado antes que Deus precise tomar atitudes drásticas, como fez com Israel?